Estou aqui no estúdio da Music Maker com o grande Michel Leme. Michel, muito obrigado por conceder esse seu tempo aí para essa nossa entrevista. É um prazer. Olá, você. Antes da gente entrar um pouco aí na sua história mais pessoal, eu estava assistindo uma entrevista, lendo uma entrevista do Quincy Jones há um tempo atrás, que ele deu, em que ele fala que, na opinião dele, os músicos de jazz são o topo da cadeia alimentar da música. Aí eu falei, puta, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Michel, saber a tua opinião sobre isso. Quando você vai tocar um tipo de música que tem vários tipos de acorde, vários tipos de progressão, vários ritmos, andamentos e situações, você tem que estar preparado para isso, porque para você discursar naturalmente sobre qualquer coisa que aparecer na sua frente, o pré-requisito começa a aumentar. Então, talvez é isso que ele quis dizer. Eu não sei, eu já não comparo por aí, entendeu? Porque eu já vi colegas nossos tocando uma pentatônica e o cara parecia que ia morrer tocando aquela pentatônica e você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora, entendeu? Então, o que me interessa na música é o que o Sufi Inayat Khan fala num livro chamado Música. Ele fala, o que nos atrai na música? E ele responde, é a vida. Show. Bom, conheci você, né, na época que eu estava fazendo com o Faísca, lá no Woodstock, tivemos várias canjas muito legais lá. Eu não lembro de algumas delas, mas... E me chamou muita atenção, porque você é um cara muito conhecido por tocar jazz. E existe, a gente estava até falando agora há pouco, né, muitas vezes um preconceito de pessoas que tocam um determinado estilo com pessoas que tocam outro estilo. E eu lembro que aí você subiu, deu uma canja e tocou rock. E eu lembro que eu pensei assim, eu acho que ele não toca jazz, nada. Ele toca rock. E então, depois a gente tocou lá, né, no Caleidos e tudo mais. Então eu queria saber assim, né, eu na época, vou confessar que eu tinha até esse preconceito, assim, né? Porque eu tinha visto muitos caras que tocam jazz, mas aí o cara faz um bend que é diferente, ou o cara usa uma linguagem, o cara tocando jazz, o cara do jazz tocando rock. O cara tocando jazz, o cara do jazz tocando rock. E aí o cara toca, às vezes achava que descaracterizava e não tinha linguagem, e me surpreendeu muito que você é muito eclético em termos de linguagem, em termos de estética do som, né? Você começou no baixo, que você ouviu Jimi Hendrix, que isso foi uma das coisas que te motivou na guitarra, e dali você falou, puta, eu vou ter que aprender a tocar jazz, é uma coisa que, sei lá, queria que você desse uma comentada aí no... Eu comecei querendo tocar. Eu tinha um ímpeto que começou a ficar bem intenso, com 6 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um violão, eu já queria tocar como eu toco hoje, talvez. Ou hoje eu gostaria de tocar como eu vou tocar daqui a 20 anos. Mas o meu avô me ensinou a tocar os acordes. Ele talvez foi o único cara que me ensinou a tocar alguma coisa. Claro que eu aprendo sempre com todo mundo. Mas ele chegou e falou, isso aqui é o Ré maior, né? Faz a sequência de Sol, manja? E eu comecei a tocar as músicas com ele. Ele tocava muito bem, mano. Tem coisa dele gravada em vinil. E eu quero falar com um tio meu pra gente digitalizar esse negócio. Aí meu irmão ouvia rock. E tava tocando já. E ele mostrou assim, isso aí, ó. Era o Jimi Hendrix na TV. Aí eu falei, a guitarra toca assim, então. Sacou? Eu fico muito agradecido por isso, porque o primeiro guitarrista que eu vi não foi um acadêmico que toca para se inserir, né? E isso me pegou, assim. E aí depois eu conheci alguns caras tipo Barney Castle, que para mim é a mesma coisa. É a mesma intensidade, só que com outra língua. Então, hoje, eu fico muito feliz por tocar com caras
muito bons do que chamam jazz. Eu não chamo de jazz, mas, enfim, eu não gosto muito de rotular o negócio. Eu chamo de música, saca? E eu trabalho com alguns caras de metal mesmo, de rock, que são caras que eu respeito, que são da área, me conhecem a área e me chamam às vezes para participar. Então, a grosso modo, claro que eu poderia tocar música mais pop e não sei o quê, mas eu não sinto isso. Então, ou eu estou tocando um negócio para ser eu mesmo e fundo na experiência aqui, ou aqui. E você sente preconceito dos músicos de música clássica também com jazz, que nem a gente vê do rock pro jazz, jazz pro rock, sertanejo, enfim? As conversas que eu tive, por exemplo, uma vez eu toquei junto com uma orquestra, não se animem, não foi nada, foi um show do Fábio Júnior no Ibirapuera, e teve essa edição com a orquestra. E aí eu fui levar um papo com os caras, eu falei, porra, eu queria ter essa leitura que vocês têm e tirar esse som do instrumento. Aí a pessoa falou, e eu queria fazer isso aí que você faz. Então, quando eu tive contato direto com as pessoas falando sobre isso, sempre foi muito legal. Foi uma troca legal. Agora, às vezes você ouve, mas é raro, mas você ouve alguma coisa estúpida, tipo, porque o cara que toca jazz não tem pegada. Pode ser verdade, mas não, que pegada? Saca? Se o cara nasceu e quer tocar aquilo, você não vai exigir que ele dê um bend tão nervoso, tipo Malmsteen. E a mesma coisa, se o cara ama tocar rock, você não vai exigir que ele toque Stella by Starlight e te emocione, entende? O que está acontecendo é que a música está completamente sendo orientada pelos acadêmicos. E os caras que os acadêmicos estão estudando não são acadêmicos. Então, boa, falou tudo. Então, o que eu vejo, a falta de bom senso que eu acho o cara coloca o gosto dele acima do valor que a coisa tem. Bom, eu vejo que você trabalha pra caramba, você tem muito disco, que você é um cara que é a visão que eu tenho, que você tá sempre querendo chegar num próximo nível. E a música sempre tem um próximo nível, né? Total. E muitas vezes eu acho que os colegas às vezes chegam num nível e falam assim, puta, o que eu queria é isso aqui, e acaba ficando, e aí depois desmotiva a carreira, sei lá, depressão, e eu vejo você muito ativo. Então eu queria saber o que te motiva, se você trabalha com metas, se você, o quão longe você faz os planos, ou como é que é isso pra você? Eu não faço plano nenhum, eu sinto para onde eu tenho que ir, com quem eu devo tocar, o que eu devo fazer, e procuro realizar isso. E eu procuro obedecer essa voz interna que o Jung chama de verdade superior dentro de cada um de nós. Tá, mas por exemplo, você falou agora há pouco, como eu vou estar tocando daqui a 20 anos. Você planeja, tipo assim, vou por esse caminho? Não? Tá. Então, ontem, por exemplo, eu estava assistindo as entrevistas anteriores. Aliás, parabéns, eu quero falar disso depois. E aí eu vi um vídeo de eu caiu lá nas opções, um vídeo de eu tocando em 2009. Eu sou agradecido por ter passado por aquilo, mas eu falo, nossa, entende? Quanta coisa faltava ali. Agora, falando sobre o programa, eu quero dar os meus parabéns, porque você está trazendo histórias que jamais iam ser contadas. E você está colocando em evidência algumas pessoas que jamais iam ser colocadas em evidência por outros meios. O cara já tem cabelos brancos, então deve ser isolado da sociedade. Não. Então, eu acredito no valor real dessa cultura. Você aprender com os caras que têm mais experiência. E você está fazendo isso. Então, assisti a entrevista do Faísca, do Ronaldo, do Álvaro. E o Faísca, por exemplo, foi importantíssimo para mim. Quando eu queria tocar esse tipo de música, ele estava tocando isso. Então, eu ia assistir o Faísca tocar. E eu fui no Jazz and Blues. Enfim, eu era um moleque, né? Aí eu comecei a dar aula no mesmo lugar que ele estava dando aula, e a gente começou a fazer amizade, e eu chamei ele para tocar, e eu senti que pela recepção eu estava fazendo alguma coisa digna. E não só ele, mas o Mozart e vários outros caras me receberam muito bem. Então é importante trazer essas histórias, porque a verdade única, que é a que tem grana para veicular ideias, ela é a massificação. E a gente sabe muito bem o que vem da massificação.
Show de bola, valeu. A ideia é contar aí nas entrevistas, a gente contar aí a história da nossa música, né? Das pessoas que realmente fazem acontecer a música. Né? Porra, que legal que você teve essa leitura aí. Teve uma vez que a gente tava, não sei se você vai lembrar, mas teve uma vez que a gente tava na casa do Brotinho, que rolou uma jam session lá e tal, e aí você tocou baixo, e depois você tocou violão, aí estourou uma corda do violão e foda-se, você continuou tocando pra caralho, e onde nem chega o braço. E aí me chamou a atenção também que a gente tava tocando uma música que foi o Maybe I'm Amazed do Paul McCartney, que é uma música que não é todo mundo que conhece, dos que conhecem, são poucos que tocam, e eu lembro que aí você fez o solo, você foi na melodia, você fez o solo igual ao original, e eu fiquei pensando assim, puta, você conhecer a melodia, você, independente do tom que tiver, você tem essa visão de sair e fazer ela assim, com essa facilidade. Você já tinha tocado a música? Eu nunca toquei essa música. Só lá. Porque tem músicas que estão aguardadas, entende? Porque meus irmãos ouviam Beatles e por consequência carreiras solos dos caras. Então acho que é uma experiência profunda essa, de você tocar coisas que você não toca sempre e puxar da memória as mudanças aqui. Eu vejo a galera que está começando agora, o cara é guitarrista, ou enfim, ele é músico aqui no Brasil, e muitas vezes, né, o cara tem alguns caminhos que ele fala, ou eu vou tocar cover, então, puta, eu vou estudar tal coisa e vou tentar me relacionar para eu acompanhar artista, ou enfim, tem o caminho da igreja agora também, que está bem forte, sertanejo, enfim. E eu vejo que você é um cara que está num outro caminho, que eu queria que as pessoas soubessem um pouco dessa tua experiência. Eu toquei baile, eu comecei vivendo de música dando aula já. Só que eu dava aula para qualquer cara que aparecia e vamos aí. Porque é assim que você faz quando você começa, você pega tudo. Só que aí eu falei, eu não quero isso. Eu quero dar aula de um jeito que eu entendi as coisas, e aí eu quero ver se faz sentido para essas pessoas. E eu tenho feito isso. Desde 1990. E depois, logo em seguida, com 2 anos de profissão, eu estava tocando numa banda de baile. Que, aliás, eu tinha passado pro teste dessa banda de baile com 13 anos. Só que eu não pude entrar porque eu era menor. Então, aí eu peguei a banda de baile e fiz 4 anos. Quando eu saí da banda de baile, eu já estava começando a atuar na música instrumental. Já conhecia os caras e tal. E eu comecei a tocar e através disso, eu tocando no Sanjo, os caras, pintou um trampo aí, não sei o quê. Vai fazer um Fábio Júnior. Aí eu fui, entrei, fiquei um tempo, dividi com o Faísca depois. Eram 2 guitarras. Mas, mano, é um trampo. Eu comecei a ver qual... O escritório, sim, você disse? Sim, mano, porque você é obrigado a... Claro, para estar naquele contexto. E eu acho importante você saber fazer isso. Só que eu comecei a respeitar o meu lance, o que estava sendo dito aqui dentro. Eu não quero mais estar com a guitarra na mão e mentir para alguém, porque eu não sinto isso, entende? Já tem muita gente fazendo isso, então eu prefiro tocar algo que desperte algo em mim, e isso não quer dizer que seja difícil, fácil, pouca nota, muita nota. Não. Música está acima dessas classificações. Quando o cara começa a se prender nesse conceito de muita nota e pouca nota, ele está se prendendo. Cuidado. Porque a questão de muita nota... Não. A questão é informação. Como você lida com a informação que você acabou de tocar? Como é que você dá sentido para o que você acabou de tocar? Essa é a questão. Então, você ouve o Oscar Peterson e você ouvir com o seu contador de notas, você vai falar, nossa, é muita nota, eu prefiro fulano. Pronto, você já perdeu aquela experiência. Você está analisando aquilo por uma perspectiva que não vale a pena. Quando você ouve o que ele faz de conexão entre aquelas ideias, aí você fala, uou! Então, eu vou negar o meu ímpeto na hora de tocar? Não. Então, sabe,
Pouca nota, muita nota, eu acho que leva o final dessa... O final desse papo leva à divisão. E divisão não tem nada a ver com música, a não ser que seja divisão rítmica. Mas dividir, a música agrega. E nos últimos anos, assim, teve algum trampo que você pegou, não necessariamente de dar aula, né? De gig, assim, do tipo, puta, eu vou aqui só por causa da grana, que saco, tal, ou você conseguiu essa façanha de ir por outro caminho? O último trampo que eu fiz, que eu saí de São Paulo e entrei numa van e sabia que ia ser uma roubada, foi uma derrota atrás da outra. Que a música foi péssima, o clima só não foi péssimo porque eu estava entre alguns amigos da equipe e a gente se divertiu pra cacete. Queria te perguntar, bom, pra mim isso é uma lista que tem uma lista fixa, mas uma lista que fica mudando um pouco, uma parte dela, que são os seus heróis da guitarra. Por exemplo, eu tava fazendo uma live outro dia lá e o cara falou, o que você acha do fulano? Não, um cara que tá nativo aí. Eu falei, o que importa que eu acho dele? Ele tá buscando, eu também, você, todo mundo tá buscando. Só porque ele é gringo, eu vou ter que falar que esse cara é uma referência pra mim? Entende? Então, eu acho que tem um componente aqui de... O cara é gringo, portanto, ele já tem razão antes de abrir a boca, que é a síndrome de vira-lata, né, do brasileiro, que infelizmente isso é uma realidade. E ela precisa ser discutida e falada pra gente começar, né? Eu não tô falando que isso tá na tua pergunta, obviamente. Isso, eu tô falando que tava naquela live, eu vejo isso acontecer demais. Eu amo ouvir vários caras, e a maioria deles não é guitarrista. E eu sei que vários guitarristas falam isso, e na hora de tocar eles tocam igual o Pat Metheny. Mas, guitarristas, Barney Kessel, Wes Montgomery, George Benson, Charlie Christian, Alan Holdsworth, Tony Horton, Hélio Miro. E eu vi, né, você tocou com o Steve Vai. Eu queria saber como é que foi a experiência e que lugar que ele tem dentro da tua... A primeira vez que eu vi Steve Vai, enfim, eu tinha 14 anos, talvez, que foi quando o David Lee Roth lançou aquele Ethan and Smile, que eu acho um puta disco de guitarra. Você quer ouvir uma guitarra excessiva e burlesca, é esse disco. E eu adoro esse disco. Eu tenho uns puta solos dele. O cara realmente tá... Enfim, e eu fiquei sabendo de toda a trajetória dele, no negócio do Zappa e tal, todo aquele trampo que ele fez, transcreveu tudo, não sei o quê. Isso não quer dizer muita coisa. Transcrever, se você se propõe a fazer, você vai transcrever bem, entende? A gente precisa parar de aceitar essa ideologia da universidade americana. Você precisa transcrever o que você sente que você tem que transcrever. Mas, enfim, ele pegou esse trabalho. Eu também tive um trabalho assim no começo. Trabalhando nas revistas aí e transcrevia coisas. É horrível. Porque quando você ouve um solo que não tem o mínimo sentido, você tem que transcrever aquilo, mano. Eu tinha a mesma disposição que eu tenho hoje em fazer um ISRC de um álbum. Entendeu? Então, enfim, e eu via o Steve Vai como um cara de excelência tocando. Então, desde então, e eu gosto, eu sempre acompanhei. E aí pintou essa oportunidade numa jam session. O que estava acontecendo nessa jam session é que eu estava vendo que ele não estava tendo espaço para bater bola com alguém. As pessoas estavam mais preocupadas em falar, eu toquei com o Steve Vai. Como aconteceu no Brasil inteiro. Nessa série de workshops que ele deu. Alguns usaram isso, né, como carreira. Se você ler meu press release, por exemplo, não tem o nome de Steve Vai, sabe? Mas aí eu tava relutante, aí todo mundo da escola começou a me encher o saco. Vai lá, filho da mãe. E aí eu fui, por causa do momento, eu senti que ele precisava de uma liberação ali. Então, na hora que eu entrei, eu fiz uma reverência por essa história minha com ele, saca? De tudo que ele me fez. E aí a gente começou a tocar. E eu vi que ele
fazia tempo naquela jam session que ele não queria mais tocar só Ré menor. Então eu senti que vamos para uns lugares aí que talvez você goste. E chega uma hora que é engraçado, porque a gente está tocando e realmente rolou colaboração. E teve um caminho. Enfim, eu ia comentar sobre os comentários odiosos que tiveram nesse vídeo, e aí eu fiz um comentário e nunca mais teve nenhum. Que eu falei, que bom que vocês entenderam que música não é competição, né? E aí eu continuo falando e falo um pouco dessa história e tal. Mas teve várias outras coisas, com vários outros caras. E foi inclusive, por exemplo, eu tinha 25 anos, vai fazer 22 anos isso agora. Eu toquei com o Michael Brecker, por exemplo, no workshop. E não era nem pra eu tocar, aí eu toquei, o cara chamou e o cara foi super... Ele morreu faz um tempo, né? Pouco tempo, mas... E as pessoas começaram a me considerar e respeitar depois disso. Eu falei, sério mesmo, mano? Sério mesmo que vocês precisam de credencial? Então aí que você começa a ver com quem que você vai andar. Saca? É engraçado, né? Porque fora da música tem às vezes as pessoas que valorizam não por que você é, mas por que você tem. Claro. E dentro da música, por quem você já tocou, Claro, né? claro, credenciais e blá blá. Não, né, mano? Você ama a música e respeita e você sabe que é um processo. Então, por exemplo, a gente tava falando dessa coisa do caminho que eu venho fazendo de não tocar com artistas. Se eles me chamarem, beleza, eu vou dar um preço e se eu for, eu vou super feliz. Só que o preço caiu, entendeu? Então não compensa mais. Entendi. Não. E outra, eu tocaria com quem eu não tivesse que mentir na guitarra. Eu já gravei coisas pop de uns tempos pra cá e, a pessoa deu carta branca, ouviu o solo e falou, obrigado. E passou. Mas, por exemplo, eu tô gravando meus discos, eu sei que é um processo. É um processo, só que ele está exposto. Então, eu tô aproveitando que você está falando do seu disco. Quantos discos já? Quantos trabalhos aí contando disco, DVD? Com os que vão sair nesse ano aqui, acho que são 19 álbuns lançados junto com CDs e DVDs. Caraca, é coisa pra caramba. E o que você me diz aí desses trabalhos mais recentes aí que vem de novo aí? Um deles é um trio que é a primeira gravação que a gente fez, que a gente tocou algumas datas. A gente ensaiou, inclusive, aqui, um ensaio, né? A minha regra de ouro é um ensaio. Uma bobeira, mas é só... Não, legal, queria que você... Então aproveita, faz um parênteses e fala isso. Não, mas tudo bem, é um ensaio. Porque aí a gente toca ao vivo. Aí eu pego as datas que eu tenho, eu chamo os caras, se eles podem, a gente toca. E é um processo muito mais verdadeiro do que a gente... Entende? Eu não quero programar nada. Essa música depende do momento, saca? O que eu trago de casa não é verdade. Eu preciso estar com a mente em branco, como diz o Sonny Rollins, para respeitar o momento e o que a música pede, só isso. E quando você faz isso coletivamente, é louco. Você sabe disso. Então, vai sair esse disco aí que chama-se Antídoto. Eu vi o Chick Corea falando, depois que eu dei esse nome, ele falou, a música é uma espécie de antídoto para isso que está acontecendo. E vai sair em 10 de julho esse. Tem dois outros discos que eu gravei no mesmo espaço, no espaço de 10 dias. Que foi o terceiro disco do trio com o Richard Metairon e o Jonathan Sansão. E o terceiro disco com o quarteto com o Felipe Silveira, o Bruno Migotto e o Bruno Tesseli. E foram experiências ridículas, de fluxo. E foi tão fácil gravar que eu fiquei completamente desconfiado na hora. Porque a gente gravou assim, plá, um take. Eu falei, foi muito fácil, eu não tô nem suado, manja. Aí a gente ouviu e falou, ok, foi. Então, essa é uma das coisas, de você tocar com os mesmos caras e ter uma relação de confiança. Eu não falo nada para os caras de como tocar, como fazer ou não fazer, vai pro chimbal, essa agora vai pro agudo, pelo amor de Deus, entende? E essa é uma lição do Miles Davis. Quem lê o livro dele
e não sacou isso, leia de novo. É uma minha autobiografia que rola por aí. Que tem muita lição lá, mano. De você deixar a coisa se fazer. A gente sabe disso. Se você tá relaxado, você tá preparado, você fez o que você tinha que fazer, e você tá relaxado, e você aceita o que o momento te pede, aceita para onde a música te manda, talvez seja nesse momento que você vê todo o sentido para o que a gente faz. Legal pra caralho, Michel. Nos nossos tempos de agora, tem algum artista, guitarrista ou de qualquer outro instrumento, alguém que deu uma despontada, que tenha chamado sua atenção, não? Tem vários caras muito bem intencionados com a música. E eu tenho a sorte de tocar com vários deles. Eu toco com os caras numa faixa assim, de 22 a 72. E eu tô com 47. Tem muita gente boa. E não digo só guitarristas. Então eu não quero falar de um cara ou dois, porque eu não curto muito. Eu acho que a ideia, você fala da ideia, é sempre mais legal do que de uma pessoa. Tá. Às vezes é legal falar de uma pessoa quando ela me traz uma ideia. Boa. Quando o senhor chegar no céu, se isso existir, e se existir um cara lá, se Deus for um cara, ou uma mulher, ou for uma consciência, sei lá o que aconteça, o que você gostaria de ouvir? O que você acha que ele falaria pra você no momento da sua morte? Lógico. Talvez fosse interessante ouvir que... Você já pensou nessa outra possibilidade? Talvez fosse bem interessante. Show de bola, Michel. Obrigado, mano. Valeu, cara. Obrigado mesmo, viu? É um blues. Será que é um blues? É um blues. Foi gravado num disco que saiu agora, chama Senda. A Stephanie tá gravando um making off. Tô mesmo. Isso é um making... Olá, isso é um making off. E acho que vocês vão usar preto e branco pra dar a diferenciação. Pô, boa ideia. Aquela coisinha de rec embaixo, sabe? Fica parecendo um rec. Mas dá uma tremida a mais com a câmera pra dar essa impressão mesmo de documentário. Obrigado.